Nós vamos ler do verso 25 ao 34. Por gentileza, projete na NVT. Quem está aqui pela primeira vez? Eu sei que já foi feita a apresentação, mas quem está pela primeira vez? Assim, sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui, amém? Em nome de Jesus. Quero também cumprimentar os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Está escrito assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Verso 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Diga comigo assim: ela ouviu falar de Jesus. Verso 28. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Diga assim comigo: sofrimento acabou. Eu quero profetizar que toda estação de sofrimento na sua vida vai acabar. Eu estou profetizando que toda esta fase de sofrimento vai ficar para trás, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma mensagem nesta noite com o seguinte tema: eu vou parar de sangrar. Eu vou parar de sangrar. Você pode repetir isso comigo? Eu vou. Mais uma vez. Eu vou. Redobre a sua atenção. Há momentos na nossa vida em que nós estamos sangrando. Talvez não de feridas visíveis, mas sangrando de feridas invisíveis. Sangrando por dentro. Sangramos por decepções, por palavras que nos feriram. Sangramos por conta de perdas que nos marcaram. Sangramos por causa de sonhos que nunca se realizaram. Sangramos no nosso emocional. Muitas pessoas que elas estão sangrando. Mas hoje a palavra profética é que você vai parar de sangrar. O sangramento ele vai parar. Quantos acreditam nisso?
O texto em que nós lemos, do capítulo 5, a partir do verso 25, fala de uma mulher mais conhecida pelo seu problema. Nós não temos a identidade dela, nós não temos o nome dela, nós não temos a informação de quem era a sua família, mas a informação mais relevante que nós temos é por causa do seu problema. Ela é chamada de mulher do fluxo de sangue, ou mulher hemorrágica. E a mulher do fluxo de sangue não é apenas uma história antiga, não. Mas ela representa todos aqueles que estão cansados de sofrer. Ela representa todos aqueles que, mesmo diante da dor, mesmo diante de todo o sofrimento, ainda tem fé para tentar uma última vez. Porque é isso que acontece no desenrolar da história dessa mulher. Essa mulher, ela chegou a uma fase da sua vida em que não tinha mais jeito. Ela chegou em uma fase da vida dela que não tinha mais o que fazer. A Bíblia diz que ela sangrou por 12 anos. Quantos anos? 12 anos não são 12 meses. Ela sangrou por 12 anos. Uma hemorragia, um sangramento contínuo que não parava e não tinha fórmula para fazer parar, não. Ela passou pela mão de vários médicos, de vários especialistas. O texto diz que a família investiu para que ela se curasse. A Bíblia diz que gastaram tudo quanto tinha, mas ao invés dela melhorar, ela só piorava. Olha só que frustrante isso. Houve um investimento para ela sarar, houve um investimento para ela se curar, houve um investimento para ela melhorar. Mas toda aquela expectativa de melhora, toda aquela expectativa de cura, toda aquela expectativa de que ela ia sair daquela fase difícil, que ela ia vencer aquele sangramento, foi por água abaixo. Por quê? Porque ela não melhorou, ela não se curou, ela não sarou. A Bíblia diz que ela piorava. Repita comigo, piorava. É decepcionante, é frustrante você ter a esperança de que as coisas vão mudar e as coisas nunca mudam. Talvez você chegou aqui hoje assim, você veio esperando mudanças que nunca aconteceu, curas que nunca chegou. Talvez você chegou assim aqui hoje. E talvez isso seja o motivo do seu sangramento. E por conta deste sangramento, você chegou aqui se arrastando espiritualmente. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: eu não aguento mais, Senhor. Talvez você chegou aqui dizendo: hoje é meu último culto. Eu não suporto mais a dor, o sofrimento. E quando nós olhamos para a história dessa mulher, fica muito raso se eu não entrar no contexto histórico. Porque a história, a informação que nós temos nos evangelhos é de uma mulher que sangrou por 12 anos. E que um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela então foi, tocou nele e foi curada. Essa é a informação que nós temos. Mas eu preciso entrar no contexto histórico aqui. Porque uma vez que essa mulher, ela sofria de uma hemorragia, ela era uma considerada impura. Segundo a lei de Moisés, que está registrado no livro de Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 15.
versículo 25. Se puder projetar para mim, filho, me acompanha. Capítulo 15, verso 25 de Levítico. Porque aqui fala a lei acerca dos impuros. E essa mulher, ela era considerada pela lei impura. Olha o que diz o texto: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue, que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura, enquanto durar o sangramento. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Por quê? Porque naquele tempo, no período do ciclo menstrual da mulher, o ciclo normal, durante 7 dias, a mulher cerimonialmente era considerada impura. Durante aquele período, havia algumas atividades que as mulheres não faziam nesse período desse ciclo. A mulher ficava mais reservada nesse período. Ou seja, era um costume normal. Mas quando terminava aquele ciclo, após 7 dias, cerimonialmente aquela mulher era considerada limpa. Por quê? Porque passou o período. Passou aquele momento, que também vai soar um pouco estranho, mas era o período de trocar o trapo da imundícia. Quando nós lemos em Isaías fala da justiça humana. E lá no termo, no hebraico, quando Isaías fala da justiça humana, que é considerada como trapo de imundícia, aquela palavra no hebraico, trapo de imundícia, era justamente o pano que era usado pelas mulheres neste período. Era chamado de trapo de imundícia. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é Bíblia. Era a lei da época. Mas quando terminava esse prazo, a mulher era considerada cerimonialmente limpa. Passou o período do sangramento, passou o período da troca do trapo de imundícia. Mas no livro de Levítico diz que se o sangramento persistisse, durante o tempo do sangramento, era considerada impura. Aí nós voltamos para a história dela. Quanto tempo durou? Quanto tempo durou? Durante 12 anos, pela lei, ela foi considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia entrar no templo, ela não podia ser tocada. Ela vivia isolada, envergonhada e rejeitada. 12 anos. Passar por isso durante 12 dias já ia deixar marcas profundas na alma dela. Agora imagina passar por isso durante 12 anos. 12 anos se sentindo fraca. 12 anos se sentindo humilhada. E o sangramento não levou só a vida dela embora, mas também levou os recursos financeiros. Quando nós lemos em Levítico capítulo 17, se não me falha a memória, versículo 11, diz que a vida de um corpo está no sangue. A vida de um corpo está a vida está no sangue. Então, se ela perdia todos os dias sangue, significa que todos os dias ela perdia
Vem comigo. Ela perdia vida. Todos os dias perdendo vida. Todos os dias ela perdia um pouquinho da vida dela. E esse sangramento levou também sonhos, projetos. E porque ela não podia sonhar. Não. Ela não podia sonhar com um casamento. Ela não podia ser tocada. Ela viu as amigas se casando. Ela viu as amigas formando família. Ela viu a família das amigas crescendo com os filhos. Está com um compreensor aqui? Ela viu as coisas acontecerem na vida de todas que convivia com ela, menos na vida dela. Olha para essa pessoa, pergunta para ela, o que fazer nessa situação? Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Na verdade, tem que aceitar. Sabe como que foi a última consulta dela no médico? Depois que o sangramento levou todo o recurso financeiro. Na última consulta, o médico olhou para ela e disse assim: fizemos de tudo. Não tem mais o que fazer. Esgotou todas as nossas possibilidades. Tudo de mais avançado que nós tínhamos já foi usado. A informação a ser processada é essa: vou ter que aceitar o fato de que eu vou sangrar até o final dos meus dias. Ela vai para casa com aquela informação. Os dias dela é triste. Não tem o que fazer. Até o dia, verso 27 do capítulo 5 de Marcos, até o dia em que ela ouviu falar de Jesus. A virada de chave é quando ela ouve falar de Jesus. A vida dela vai mudar quando ela ouve falar de Jesus. Todas as informações que ela já tinha recebido vai cair por terra quando ela ouve falar de Jesus. Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar. Eu não sei qual foi o relato milagroso que ela ouviu acerca de Jesus. Eu não sei, não está aqui, né? Mas nós podemos nos basear nos milagres que ele fez antes de chegar nela. Alguém foi visitar ela. Não tem brilho nos olhos. Ela está anêmica. Não tem o que fazer. Mas alguém visitou ela e falou para ela assim: você já ouviu falar de Jesus? Quem é? É um médico novo que chegou aqui na cidade?
Quem é? É algum novo cirurgião que está aqui na região? Quem é? É algum curandeiro? Quem é? Não, você não ouviu falar dele ainda? Não é a primeira vez que eu estou ouvindo falar dele. Então deixa eu te contar o que aconteceu ali próximo, aqui pertinho, aqui em Cafarnaum. Ele estava em uma casa, ali naquela vila dos pescadores. As pessoas foram para lá para ouvi-lo. A casa ficou cercada de tanta gente, mas tanta gente, tanta gente, que teve 4 amigos que tiveram uma ideia. Nós precisamos levar o nosso amigo paralítico para ver Jesus. Então eles pegaram o amigo em uma maca e levaram, mas chegaram na casa, não tinha como atravessar a multidão, não tinha como acessar a porta de entrada da casa. E aí? Aí eles tiveram uma ideia. Qual? Subiram no telhado, abriram um buraco no telhado e com cordas baixaram o amigo na frente dele. E aí? E aí ele começou perdoando os pecados do homem. Mas perdoando o pecado? Como assim? Não é só Deus que perdoa? Não é só Hashem que perdoa? Não é só Adonai Elohim que perdoa? Não, você não está entendendo. Ele é filho de Hashem, ele é filho de Deus. E para mostrar que ele tinha poder para perdoar pecado, você não sabe o que ele fez, menina? O que? Ele disse para o paralítico: levanta, pega a sua cama e vai embora daqui. E aí, o homem levantou, pegou a cama, colocou nas costas e saiu pela porta da frente. O homem foi curado. Mas ele curou assim, não teve uma fórmula, não teve um remédio, também não precisou aplicar nada, também não. Ele só liberou uma palavra. Bastou uma palavra para o homem se levantar. Bastou uma palavra para o homem pegar a cama e ir embora de lá. Bastou uma palavra. Como assim? Um dia ele curou um servo aí de um centurião que disse para ele: basta uma palavra e o meu criado será curado. E o homem foi curado. Você precisa conhecê-lo. O texto diz: e ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. O texto vai dizer: então veio por detrás. Diga comigo: veio. Diga de novo: veio. Isso significa que ela ouviu e decidiu ir. Não, eu vou falar de novo. Ela ouviu e decidiu ir. Então o primeiro ponto é esse: ela decidiu sair do lugar da dor. Por quê? Porque aquele lugar, aquela casa cheia de restrições para ela, era o ambiente da dor dela, era o lugar da dor dela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu sair do lugar da dor. Ela não esperou Jesus chamá-la, ela não esperou Jesus passar na frente da casa dela, não. Ela decidiu ir ao encontro dele. Ela decidiu ao encontro daquele que ela ouviu falar a respeito de milagres extraordinários que ele estava fazendo. Ela ouviu falar daquele homem de Nazaré, o nosso surfista da Galileia, aquele que andou sobre as
das águas. Quando ela ouviu falar dele, ela dentro dela, no coração dela, na mente dela, ela começou a dizer: eu preciso ir até ele, eu preciso tocar nele. Aí o texto vai dizer: porque pensava, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela começou a processar através da fé uma nova informação dentro dela, porque a última informação foi: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não tem mais remédio, não tem mais protocolo dentro da medicina. Na medicina tradicional não tem nada que a gente possa fazer para que você melhore, não tem mais nada para se realizar, nem paliativo tem mais. Você vai ter que aceitar, você vai sangrar, você vai morrer com esse sangramento. Essa foi a última informação. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela não estava ouvindo falar de qualquer um, ela estava ouvindo falar daquele que disse a respeito dele mesmo: eu vim para que tenham vida, é vida com abundância. Se é vida que você está perdendo, eu tenho vida abundante para te dar, eu te dou vida abundante. Ela então decidiu ir até ele. Por quê? Porque a nova informação por meio da fé que ela está nutrindo dentro dela é: ele pode mudar minha vida, ele pode me tirar dessa dor, ele pode me tirar desse sofrimento, ele pode. Eu quero declarar nesta noite que Jesus pode colocar um fim nessa dor, Jesus pode colocar um fim neste teu sofrimento. Se tem alguém aqui que crê nesta noite e recebe essa palavra, levanta a tua mão mais alto que você puder. E se eu fosse você, eu começava a adorar aquele que tudo pode, aquele que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 verso 37, que para Deus não há nada impossível. É Ele. João capítulo 11 está escrito, Ele mesmo disse: ainda que esteja morto, viverá se creres em mim. Ainda que esteja morto, viverá. Ele estava dizendo: mesmo quando a medicina falha, mesmo quando os homens falham, mesmo quando a justiça falha, mesmo quando todos falham, se você crer em mim, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Há uma unção de Deus que está descendo nesta noite. Há uma unção de Deus que está descendo. Eu estou sentindo essa unção descendo. Há uma unção de cura que está descendo nesta noite. Há uma unção de milagre que está descendo nesta noite. Mas você precisa decidir sair desse lugar de dor. Você precisa decidir sair deste lugar de sofrimento. Por quê? Porque quando você decide se mover, que a fé começa a entrar em ação. É quando você decide se mover. Ela estava dizendo: Igor, hoje eu não fico mais em casa, hoje eu vou me levantar, hoje eu vou atrás dele, porque hoje eu paro de sangrar, hoje eu paro. Hoje eu não aceito mais perder vida. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais perder. Você pode fechar os teus olhos e dizer isso: eu não aceito mais perder o que é importante para mim. Diga: eu não aceito mais perder o que é importante para mim. Se eu fosse você, eu falava isso com fé. Eu não aceito mais perder o que é importante para mim. Vida é importantíssima. Ela perdia todo dia, mas ela está dizendo: eu não vou perder mais, eu não vou sangrar mais, eu não vou mais. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está sangrando. Eu não sei qual é a área da sua vida que você chegou sangrando aqui. Talvez você não está sangrando de feridas visíveis. Você está sangrando por dentro por conta de um casamento destruído. Talvez você está sangrando por dentro por conta da rebeldia dos seus filhos. Talvez você está sangrando por dentro por conta das portas que se fechou na tua vida. Talvez você está sangrando por
dentro por conta da sua vida financeira que está indo de mal a pior. Talvez você está sangrando por conta da sua vida profissional frustrante que você tem. Talvez você está sangrando por dentro por causa de sonhos que nunca se realizou. Talvez você está sangrando por dentro porque você planejou, você sonhou, você acreditou. Chegamos no mês de outubro, no mês 10, estamos indo para o mês 11. Estamos quase terminando 2025 e tudo que você planejou não aconteceu nada. Você só está sangrando. Você sangrou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você veio sangrando agosto, setembro, outubro. Você veio sangrando todo esse tempo, nada aconteceu. Mas se você chegou sangrando aqui hoje, o Jesus de Nazaré está aqui. O Jesus de Nazaré está aqui. Chega de perder o que é importante para você. Chega de perder o que mais importa para você. Ela estava dizendo, eu não vou morrer sangrando. Eu não vou viver sangrando o resto da minha vida. Eu vou tocar nele. Ela sai de casa. Ela não pode ser identificada. Ela não pode. Ela tem que se cobrir. Ela pega a túnica. Ela não pode. Ela entra no meio da multidão. Ela não queria correr o risco de alguém identificar ela e gritar: uma impura no meio de nós. Por quê? Porque no meio da multidão sempre vai ter aquele que gosta de expor aqueles que estão sangrando. Esse é o meio religioso que eu conheço, que ama expor os irmãos que estão sangrando. Ela não quer correr o risco. Ela se cobre. Ela começa a ir até ele, arrastando as pernas. Ela está anêmica. É 12 anos perdendo sangue. Ela está fraca. Alguém está dizendo: você é louca. Mas ninguém podia ir até ele por ela. Deixa eu te falar. Às vezes é só você. Ninguém vai poder fazer por você. Vai chegar um dia que Deus não vai deixar a missionária responder a mensagem do WhatsApp. Aquelas mensagens que você manda pedindo oração. Vai ter um dia que Deus não vai deixar o pastor responder suas mensagens. Ora por mim urgente. Nós nos acostumamos a perder oração, porque é muito mais fácil fazer os outros enfrentar uma multidão e ir até Ele por você. Mas às vezes vai ter que ser você. Você que vai ter que dobrar o joelho. É você que vai ter que entrar madrugada dentro na presença dele. É você. É você que vai ter que enfrentar a multidão. É você. É você, não é mais ninguém. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu pastor, não é sua líder. É você. É você que vai ter que ir. É você. Ela vai indo, ela vai atravessando. O corpo dela está dizendo: volta para casa. Vai deitar. O organismo dela está dizendo: volta, vai deitar. Mas na mente dela está dizendo: para só quando tocar. Você vai até o final. Você já saiu do lugar da dor, agora vai. Você precisa tocar nele. Ela está indo. Ela está indo. Ela está no meio, versículo 25 do capítulo 5. Ela está no meio da multidão. Ela está indo. Ela está indo. Presta atenção. Pela lei, ela não podia tocar em ninguém.
Toda pessoa que ela tocasse era considerada impuro por 7 dias. Então o sistema está dizendo para ela que ela não pode fazer aquilo. A lei está dizendo para ela que ela não pode tocar nele. Na verdade, não pode tocar em ninguém. É aí que eu entendo que a fé, ela rompe barreiras. Repita comigo: a fé rompe barreiras. Barreiras sociais, religiosas. Rompe barreiras. Hoje Deus está convidando você, na verdade está desafiando você a romper as barreiras. As barreiras que foram impostas a você, que restringe você, que limita você. Até quando você vai continuar aí? Com os outros falando para você o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Essa é a noite que você tem que se posicionar em Cristo. Essa é a noite que você tem que romper de uma vez por todas. Olha para essa pessoa, pega na mão dessa pessoa e diga assim: hoje é a noite do romper. Diga: hoje é a noite do romper. Pastor, por que ela vai tocar nele se ela sabia que pela lei não podia? É porque ela entendeu que a graça é superior à lei. A graça é superior à lei. Então ela vai, ela atravessa, ela é ousada. Ela não pede permissão, ela se lança. Então presta atenção. A Bíblia diz que ela toca na orla do vestido de Jesus. Na verdade é da túnica dele. E ela tocou lá no tizi-tizi, naquelas cordinhas. Ela tocou lá embaixo. Ela não quer ser exposta enquanto sangra. O culto dessa mulher não é um culto barulhento. Ela não pode chamar atenção. O culto dessa mulher, pastora Kelly, é um culto silencioso. Ela chega calada, ela toca nele calada e ela sai quieta. O culto da mulher do fluxo de sangue não é diferente do culto da Ana, do primeiro livro de Samuel, que foi até o templo, 24 anos orando, pedindo um filho a Deus, e naquele dia nem palavra saía da sua boca, ela só movia os lábios. Foi uma oração silenciosa, um voto silencioso. Quem está entendendo isso aqui? Deus também trabalha em culto silencioso. Não precisa de muito barulho, não. Não precisa de muito barulho, não. Eu estou vendo algumas lágrimas aqui do altar. O toque dessa mulher não foi um toque de curiosidade. Vamos ver o que acontece. Max, o toque dessa mulher não foi de curiosidade. Eu vou lá naquele culto dele para ver o que acontece. Vamos ver se é verdade tudo que falaram dele. Não, o texto diz: porque pensava, se eu tocar, serei curada. Aleluia. Se você vem no culto para ver o que acontece, não acontece nada. Agora, se você vem com fé que você vai receber o tudo dele,
O culto para você já começa diferente. Por quê? Porque você não precisa de uma banda para fazer culto. Não, você já veio trazendo o seu culto. Você não precisa de um grupo de louvor que conhece todas as notas e canta na melodia dos anjos. Não, por quê? Porque você já trouxe o seu culto. Você já veio fazer o teu culto. Quando você vem determinado para tocar em Jesus, você não depende do Pedro para tocar nele. Você não depende do Tomé para tocar nele. Você não depende do João para tocar nele. Enquanto o seu culto for dependendo de Joãos, de Tomés, de Pedro, não vai acontecer nada. Agora, se na sua mente, no seu coração só tem um, que é Ele, porque a Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Quando você tem Jesus como centro do seu culto, até a pregação pode ser até ministrada por alguém que não é muito eloquente, que talvez não conheça nada de uma teologia sistemática, não conhece nada de hermenêutica, não sabe nada de homilética, não sabe nem fazer a interpretação de um texto, mas só de ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem vem determinado para tocar em Jesus, só com a leitura da palavra já está sendo ministrado. Só com a leitura. Aquela mulher vai atravessando, ela não depende do Pedro, não depende do Tomé, não depende do Judas, não depende do Tiago, não depende. Ela vai lá embaixo e toca. E o texto diz: e ela sentiu em seu corpo. Eu vou repetir: ela sentiu em seu. O sangramento parou imediatamente. Olha só, olha para cá. 12 anos de sofrimento, 12 anos de vergonha, 12 anos sendo uma impura, e em um instante de fé tudo mudou. Então olha para cá, presta atenção. Os médicos não resolveu, mas quando ela fez isso aqui, ó, resolveu. Os homens não deu jeito, mas quando ela fez isso aqui, porque o tempo não curou. Através do toque em Jesus, em questão de segundos, o que estava fora do lugar, causando sangramento, desequilíbrio hormonal, quando ela tocou, o equilíbrio hormonal voltou. Por quê? Porque hemorragia através de fluxo de sangue só acontece através de uma desregulação hormonal. Jesus é aquele que dá equilíbrio, Jesus é aquele que coloca tudo no lugar, Jesus é aquele que o poder dele. Deixa eu te falar, o médico precisa de tempo para determinar um protocolo de tratamento. Jesus não precisa de tempo. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E deixa eu falar, Ele está aqui para fazer. Não, eu vou falar, mas Ele está aqui para fazer.
Não, eu vou falar mais uma vez para ver se você vai reagir. Ele está aqui para fazer. Ah, se eu tivesse sentado aí, alguém pregando essa palavra para mim, eu estava dizendo assim: Jesus, então faz em mim. Faz em mim, porque eu vim para isso hoje. Faz em mim, porque eu estou aqui para isso hoje. Faz. Presta atenção. Essa mulher agora, ela faz isso aqui, ó. Ela tocou, não tocou? Ela fez isso aqui, ó. Tá indo embora. Ela não quer chamar atenção. Ela só queria cura. Sabe qual é o problema dos nossos cultos? É que é muita gente querendo chamar atenção. Obrigado, filho. É por isso que nós estamos vivendo um tempo de muita emoção. É muita gente emocionada no meio da multidão evangélica. Deixa eu te falar, eu não dependo de sentir emoção para falar que eu fiz um culto para Deus. Tem gente que precisa de um arrepio. Eu já estou naquela fase. O que acontece depois do arrepio? Porque sentir emoção por emoção, eu sinto emoção no jogo do São Paulo, final de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América. Ainda mais se for derrotando o Corinthians, eu sinto uma emoção terrível. Eu pulo, rodopeio, eu choro. Irmão, você não tem ideia. Você não tem ideia. Alguém vai falar assim: isso é idolatria. Deixa eu te falar o que é idolatria. Idolatria é alguns pastores que você idolatra na internet, que você só precisa de uma palavra dele. Por essa que virou Deus alguns pastores. Deixa eu falar o que é idolatria evangélica. Idolatria evangélica é alguns cantores que você idolatra. Deixa eu falar para você o que é idolatria evangélica. Eu só vou no culto se fulano prega. Só vou no culto se fulano canta. É uma idolatria evangélica que está tomando conta de nós, no nosso meio. Deixa eu falar que é idolatria. Idolatria é levantar algumas imagens de escultura. E é isso, é idolatria. Não, mas você idolatra um time. Não, deixa eu te falar, eu sou ser humano. Eu vivo na terra, sem perder minha cidadania do céu. Pastor, e quando alguém te ataca com isso? Eu não estou nem aí, eu não sou religioso. Isso aí só serve para eles. Olha para cá, presta atenção. Emoção por emoção, você sente naquela música lá. Aquela música. A nossa música, meu bem. Vai falar que você não tem uma música aí. Vai falar que você não tem. Não vem bancar aí. Emoção por emoção. Eu quero saber o que acontece depois da emoção. O que vem depois? Porque para essa mulher, depois da emoção de tocá-lo, é um sangramento que para, é um corpo que se restaura. Quem está entendendo isso aqui? E deixa eu te falar, quando ela toca, Jesus pegou e disse assim: quem me tocou? O Pedro olhou para Jesus e falou assim: mestre, eu não estou acreditando, mestre. A galera que veio hoje no culto, olha quanta gente que está tocando no Senhor. Você vem falar quem me tocou? Aí Jesus vai responder: é porque de mim saiu poder, virtude. Não, você não está entendendo, Pedro. É que quem tocou extraiu algo.
Sabe o que eu entendo? É muita gente esbarrando, Pedro, mas é pouca gente tocando de verdade. Até quando a gente vai aceitar continuar esbarrando em Jesus? Se a gente tem a certeza de que Ele está aqui. E quem me deu essa certeza foi a Bíblia. Ele mesmo disse: aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Se eu tenho a certeza de que Ele está aqui, por que eu vou continuar esbarrando nele se eu tenho a oportunidade de tocar de verdade? Enquanto você continuar preocupado com o que os outros vão pensar, você vai continuar esbarrando. É por isso que para mim cada culto é um grande culto. Tem culto que eu estou assim, ó. Já tem culto que eu estou pulando do púlpito. Tem culto que eu estou correndo no meio do povo. Tem culto que eu estou chorando no canto. Tem culto, cada culto é um grande culto para mim. O que as pessoas pensam de mim não determina como será o final do meu culto. Eu não estou nem aí. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou sentindo Deus aqui, hein? Você está sentindo aí também, tá? Eu estou sentindo Ele aqui. Vocês estão sentindo aí também no hall aí, tá sentindo? Nossa, tá forte, hein? Meu Deus do céu. Aqui vocês estão sentindo, pastores? Vocês tinham que ser os que mais sentem. Tá sentindo aí? Meu Deus do céu, tô sentindo também. E aí, tá sentindo também? Tá. Pergunta pra pessoa perto de você, tá sentindo ele aí também? Você tá sentindo, tá? Você tá sentindo a presença do Espírito dele aqui? Eu tô sentindo. Tá diferente aqui hoje. Tá sentindo também? Orabate. Ribiconalabaria sorebei calamandarabauá suiribiondalabadarabauá. Aleluia. Jesus poderia deixá-la embora curada, sem expor ela. Sim ou não? Sim ou não? Por que Jesus expôs ela? Pergunte: por quê? Para a cura ser completa. Por que, pastor? Porque se ela só toca e vai embora e ele deixa ela embora, ela ia embora sem sangramento, mas a cura não era completa. Ah, pastor, agora o senhor viajou. Deixa eu te falar, eu viajo desde os 7 anos de idade. Desde quando meu pai me obrigou a ler a Bíblia a primeira vez, com uma cinta do lado. Porque meu pai era... Não podia nem ter televisão, irmão. Era Assembleia de Deus. A primeira televisão teve que ser escondida no meu guarda-roupa. Eu já fui curado desses traumas da religiosidade. Então presta atenção. Ela ia sem sangramento? Ia. Ela teria alcançado o que ela desejava? Ia. Mas a cura não seria completa. Não, pastor? Não, lógico que não. Uma mulher que vivia uma vida limitada, uma vida cheia de restrições por conta da lei. Uma mulher que vivia praticamente rejeitada pelo fato de ser considerada cerimonialmente impura. Ou seja, uma mulher que se sentia excluída, não incluída. Não havia uma inclusão. Ela ia voltar sem sangramento, está tudo certo. Sabe uma coisa que as pessoas deixam de notar? A parte emocional. Deixa eu te falar, tem muita gente até alcançando em Jesus o que tem pedido na oração, mas não tem alcançado a cura completa das suas emoções, das feridas que foram abertas durante o período da rejeição.
quero liberar algo aqui. Jesus quer te curar por completo hoje. Jesus quer te curar por completo hoje. Jesus quer te curar por completo. Quem me tocou? Aí a Bíblia diz que ela veio e se jogou aos pés dele. O texto diz que ela se jogou aos pés dele. Ela se joga aos pés dele. Ela entendeu que o melhor lugar que ela podia estar era aos pés dele. Aí quando ela se joga aos pés dele, ela fala: fui eu que toquei no Senhor. Agora a cura vai ser completa. Olha o que Jesus falou para ela: filha, aquela que a lei dizia que era impura, aquela que era rejeitada, aquela que era chamada de imunda, agora está sendo chamada de... Jesus expôs ela para restaurá-la. Quando Jesus nos expõe, é para curar a ferida. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Jesus então não só estancou o sangue, mas ele curou a identidade dela. Ele devolveu a identidade dela. Ele curou a alma dela. Naquele dia muitos foram curados, sabia? Aquele dia em Cafarnaum. Mas somente ela foi chamada de filha. Sabe o que eu quero depois do arrepio? Ser chamado de filho. Sabe o que eu quero depois de uma emoção, de um culto forte? Ser chamado de filho. Sabe o que eu quero depois da cura das minhas feridas? Ser chamado de filho. Filho. Filha. Filho. Filha. Eu vou falar até você dar glória. Filho. Filha, filho. Hoje ele está nos chamando de filho. A palavra inicial, eu estava lá no meu gabinete, mas eu ouvi, foi acerca desse Deus que nos chama de filho. É esse Deus que nos chama de filho. Oh, glória. Então presta atenção. Fica de pé comigo. Meus pastores, fica aqui na frente, aqui, ó. Vamos fazer um ato, aqui, ó, fica aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer um ato profético aqui hoje.